Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 7 e 8. Gálatas, capítulo 6. Versos 7 e 8. Todos acharam, amém? Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim: Não vos enganeis. Talvez algumas traduções tenham não erreis, tá bom? De Deus não se zomba ou não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz. E neste momento eu rogo a Ti, Senhor, que Teu Espírito, ó Pai, possa preparar o coração dos meus irmãos para ouvir a Tua instrução esta noite e sermos todos, ó Deus, edificados em Tua verdade. Pai Santo, em nome de Jesus, ilumina, Senhor, a mente, o coração de todos nós que aqui estamos, Pai, e de tantos quantos, ó Deus, ouvirão a mensagem desta noite, Senhor, por meio dessa transmissão, que o Senhor possa, Pai, fazer, ó Deus, uma obra graciosa de revelação da Tua verdade aos nossos corações, a fim, ó Deus, de que sejamos, Pai, edificados sobre a fé santíssima, e assim andemos, ó Deus, de modo, Pai, a agradar a Ti e a desfrutar, Senhor, de toda a bem-aventurança que é, ó Deus, descrita em Tua Sagrada Escritura para aqueles, ó Deus, que guardam os Teus mandamentos. Pai Santo, eu também te rogo por minha vida, Senhor, nesta hora, e que o Senhor possa, Senhor, trazer a divina iluminação do Teu Espírito, para que tudo aquilo, ó Deus, que já falaste ao meu coração, Senhor, seja transmitido, Senhor, a fim de que a Tua igreja seja edificada, e todos nós, ó Deus, saiamos daqui transformados. Opera, Senhor, sobre nós nesta hora, e nos dá, Senhor, a Tua paz, tirando, ó Deus, todo e qualquer impedimento, Senhor, da Tua palavra vir ao encontro da nossa alma. E que o Senhor tire, ó Deus, toda dispersão, Senhor, de nossa carne e toda intromissão do maligno, Senhor, neste momento. E que o Senhor, Deus, seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Bem, amados irmãos, esta noite, tá bom? Eu quero refletir com vocês sobre essa passagem. E para que a gente possa entendê-la, vamos traçar um panorama, então, do porquê o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. E pedir que Deus possa ajudar-nos a entender como aplicar aquilo que ele escreveu para os crentes daquela época, nos dias atuais em nossa vida também, tá bom? Então, para que a gente possa entender isso que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que esta carta, Paulo traça uma defesa de andarmos no Espírito e não na carne. E em várias ocasiões ele vai mencionar sobre isso, tá bom? E qual a razão disso? A razão é a seguinte: na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo, quando foi comissionado para levar o evangelho aos gentios, ele saiu visitando cidades e mais cidades e mais cidades, e ele chegou então a uma região chamada Galácia. Essa região era composta por várias cidades. Então, quando ele escreve aos Gálatas, tá bom? Ele está escrevendo para várias igrejas em diversas cidades que compõem uma região. Essa região é na Ásia Menor, que hoje, atualmente, é a região da Turquia.
Então, ele sai de cidade em cidade pregando o evangelho, depois ele volta para Jerusalém, e em Jerusalém ele notifica o que Deus tem feito, graciosamente por meio dele, por meio de Barnabé, porque foi eles dois que saíram em viagem, e outros cooperadores do Senhor também. E aí ele saiu pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, falando nas sinagogas nessas cidades, porque o primeiro ponto de pregação que o apóstolo Paulo ia, eram as sinagogas. Visto que Deus havia dispersado os judeus, tá bom? Por grande face de região, e aí eles fundaram sinagogas, onde eles estabeleceram. Em cada cidade que havia judeus, e a cada grupo de 12 famílias, uma sinagoga era formada. E aí Paulo então saiu visitando as sinagogas e pregando o evangelho. Aqueles que criam saíam do judaísmo, saíam das sinagogas e fundavam uma igreja. E ali Paulo então estabelecia presbíteros e anciões para tomar conta da igreja e saía de viagem em viagem, pregando o evangelho por todo mundo conhecido daquela época. Isso foi na sua primeira viagem então. Aí depois teve a segunda viagem. A segunda viagem ele saiu novamente para fortalecer essas igrejas e também avançar mais um pouco em outras cidades. Foi quando ele avançou para o lado de Corinto, de Atenas, da outra região, por outro lado da Ásia, já entrando para o lado da Europa. E aí então ele saiu pregando, e quando volta novamente em Jerusalém, e trazendo algumas coisas que ele encontrou, que foi a penetração de alguns judaizantes nas igrejas, querendo perverter a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o que aconteceu nessas igrejas da Galácia? Foi o seguinte: Paulo pregou, deixou lá tudo organizado, saiu para outros lugares. Aí, alguns irmãos que moravam em Jerusalém, tá bom? Judeus que aparentemente se converteram ao evangelho, saíram de Jerusalém e foram para a região da Galácia, para as diversas igrejas dos Gálatas. E o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a menosprezar o ministério de Paulo, a dizer que Paulo não tinha tanta autoridade como apóstolo, como os outros apóstolos. E porque eles estavam aos pés dos primeiros apóstolos, Pedro, Tiago e outros, lá em Jerusalém, esses que chegaram então, se acharam como sendo mais pomposos. Aí você imagina só o que acontece, que é mais ou menos o que acontece por aqui também, tá bom? Por exemplo, vamos supor que igrejas nossas de cidades pequenas, elas são pequenas no interior, aí de repente chega alguém aqui, dessa igreja, ou da Ação Evangélica do Catolé, de Campina Grande, que ele já conhece, que tem um certo destaque, ou uma primazia, por ser uma igreja já bem estabelecida, e tem pastores, homens de Deus ali, tomando conta da igreja. Aí chega alguém dessa igreja, nessa cidadezinha, o que acontece? Acontece uma abertura. Eles vão se sentir privilegiados porque chegou um irmão mais nobre que tem a capacidade de trazer uma palavra que nos edifique. Assim também aconteceu, parece, na igreja da Galácia. Irmãos de Jerusalém têm maior proeminência, estavam aos pés dos primeiros apóstolos, aprendendo com eles. Então vamos abrir aqui o nosso púlpito para que eles possam ensinar a nós alguma coisa. Aí o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que esses judaizantes começaram a colocar, tá bom, algo a mais para que pudesse ser obedecido pelos irmãos daquelas igrejas para poder garantir a sua salvação. Então, junto com Jesus Cristo agora não é mais suficiente para salvar a alma do pecador. É necessário também guardar alguns mandamentos do Antigo Testamento, e em especial a circuncisão. Cortar o prepúcio de sua carne para que ele possa se fazer parte realmente do povo de Deus. Então eles estavam começando a colocar isso nas igrejas, ensinar isso nas igrejas. E irmãos, o pior de tudo é que a igreja aceitou isso. E começou a voltar então aos rudimentos antigos e a colocar sobre si, tá bom? Estas coisas que já foram aniquiladas pela obra de Jesus Cristo. Então, em suma, era isso que estava acontecendo. Quando Paulo vem de alguma maneira saber desta situação, Paulo então escreve esta carta.
E esta carta, ela está dividida em 3 sessões. Esta sessão, a primeira sessão, que é o capítulo 1 e 2, Paulo ele vai defender a questão do evangelho, da salvação pela fé somente, e não pelas obras da lei, nem da carne, tá bom? Ele defende isso, e também vai fazer uma defesa do seu apostolado. E é por isso que ele começa a carta, você pode olhar aí, tá bom? Logo no capítulo 1, verso 1, ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. Então, olha o que ele está dizendo. Ele começa já, tá bom, defendendo o seu apostolado como que ele tem autoridade. Por quê? Porque esses judaizantes que chegaram na igreja começaram a diminuir Paulo. Não, Paulo não é ninguém comparado a Pedro, nem comparado a Tiago, nem comparado a João. Então vocês não acreditem muito no que ele fala, não. O que vale é o que a gente traz aqui para vocês, porque veio dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que caminharam com Jesus, que fizeram refeições com o Senhor, que andaram por vários lugares lá na Judeia e também em toda a Galileia. E aí então eles queriam menosprezar o apóstolo Paulo. E aí Paulo já começa a sua carta mencionando que ele não é apóstolo por causa de homem. Porque ninguém toma para si isso. Isto só pode ser algo que venha de Deus. E aí ele menciona isso. Eu não fui ordenado por homem algum. Eu fui chamado por Jesus Cristo. E obviamente ele já havia contado o seu testemunho nas igrejas da Galácia, para que eles pudessem compreender como foi que Deus se revelou a ele naquela estrada de Damasco. Então ele fala sobre isso, e daqui por diante, tá bom? Ele vai exortar os irmãos e ficar perplexo com isso. Me admira, vocês que conheceram o Evangelho, agora estarem trocando o Evangelho por outro falso Evangelho. Isso é que é de admirar, né? Como é que alguém começa no Evangelho, decai do Evangelho e quer voltar para os rudimentos da lei ou para as obras da carne, como que conquistando a salvação por mérito? E aí então nesse capítulo 1 e 2 ele vai falar sobre isso, e ele vai falar do tempo que ele foi a Jerusalém, depois que ele continuou evangelizando, depois teve um novo retorno em Jerusalém. Então ele fala de suas idas e vindas a Jerusalém, e ele não colocou nenhuma exaltação sobre os demais apóstolos, e dizendo até que quando estava com eles, eles não acrescentaram nada a ele, daquilo que o próprio Senhor já havia revelado ao seu coração. Também vai falar de uma situação que ele tem com Pedro, um conflito que ele tem com Pedro, porque como o evangelho da circuncisão foi comissionado a Pedro, ou Pedro foi levantado para evangelizar os judeus, tá? Isso é o que significa. Paulo foi levantado para evangelizar os gentios. E aí, sabendo que Deus fez dos dois um só, e ele vai testificar isso na carta, nos próximos capítulos, ele então, em um dado momento que está com Pedro, e que ele traz consigo Tito e outros gentios, Pedro está sentando, comendo com eles, fazendo refeição com eles, se alegrando com eles. Mas quando chega alguns judeus, Pedro, ele se dissimula e se afasta dos gentios e fica só com os judeus, como se fosse somente os crentes de verdade. E Barnabé, que estava com Paulo nessas viagens, também se deixou persuadir por isso. Aí Paulo repreende Pedro, exorta ele que não se faça isso. Como é que tu estava conosco, comendo como gentil, e agora está agindo dessa maneira? Então há uma pequena contenda, ele resistiu, ele face a face, e ele conta isso aqui, dizendo que é pela graça de Deus que ele é apóstolo, e que Deus está fazendo algo grandioso, alcançando aqueles que Deus prometera que ia abençoar por meio do crente Abraão. Então, isso é o que trata o capítulo 1 e 2. Do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo agora vai defender a justificação pela fé. E aí ele começa a sua defesa do Evangelho, falando que o homem não é justificado pelas obras, e sim pela fé somente. O que é que ele quer dizer? Que ninguém é salvo por praticar obra nenhuma, em especial as obras da lei, tá bom?
mas é salvo pela fé em Jesus Cristo. Ele fala sobre isso. E no capítulo 3, irmãos, ele faz uma exortação. Logo no verso 1 ele vai dizer assim, se você puder acompanhar, abra sua Bíblia aí, tá bom? Capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha o contraste Espírito e carne aqui, tá bom? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo aqui faz um apelo à mente, ao raciocínio, à inteligência dos irmãos, porque fé também é pensar, tá bom? Então ele agora faz um apelo: vocês receberam o Espírito Santo, foi pelas obras da lei que vocês praticaram ou pela pregação da fé? Aí, obviamente, tá bom, a resposta dessa pergunta é pela pregação da fé. Porque quando ele estava indo e pregando o Evangelho, o Espírito Santo veio sobre os irmãos. E ali converteu todos eles e abençoou eles. E, se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber um trecho em que está escrito por Lucas que os apóstolos iam pregando e o Senhor ia confirmando a pregação por sinais, por milagres que iam sendo feitos. É tanto que algumas vezes nós contemplamos os milagres que o apóstolo Paulo fez. E outra vez é dito que até o lenço de Paulo curava. E aí Paulo faz menção disso aqui também. Ele diz no verso número 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os milagres aconteceram pela pregação da fé. Então, como é que vocês, depois de ter conhecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, agora querem voltar aos rudimentos antigos e a praticar as obras da lei, que antes não tinha e não tem poder algum para atrair os olhos de Deus a ponto de salvar a alma de vocês? É isso que ele estava argumentando aqui. E aí então ele passa a falar, tá bom, de Abraão, e fala também de alguns exemplos acerca do filho menor, que é herdeiro de algo, mas que ainda não está pronto para receber. Então, a partir do capítulo 4, ele vai falar estas realidades, e ele toma o exemplo de Abraão, ele toma o exemplo de um filho novo, que tem um tutor, e que tem que esperar a idade para que ele possa receber a sua herança. E é isso que ele estava falando para os crentes da Galácia. Olha, vocês estavam sobre um tutor, que era a lei. Só que a lei não salva nem aperfeiçoa. Agora chegou o momento em que Deus resolveu dar a maioridade para vocês, para que vocês sejam livres e assim vocês possam ter comunhão com Ele. E Ele faz isso por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Ele faz isso por meio disso. E aí ele dá este exemplo, tá bom? E depois ele também usa um outro exemplo no final do capítulo 4, que é a alegoria entre Sara e Agar. E ele vai dizer que Ismael, que é filho de Agar, da escrava, é filho na carne e não da promessa. E por isso mesmo, os que são da lei ou de Agar ainda continuam sobre a maldição da lei e continuam sendo escravos. E aí então ele fala sobre o filho da promessa, que é Isaque. E nessas duas mulheres há essas duas alianças. E a aliança da fé ou da graça, está, tá bom, em Abraão, porque Deus prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, mais uma vez, ele argumenta que não adianta os crentes voltarem para os velhos rudimentos, para as obras da lei, a fim de ter comunhão com Deus e serem salvos.
Ele fala tudo isso. E a partir do capítulo 5 e 6, são as aplicações acerca disso. E agora ele vai tratar do outro extremo. Qual é o outro extremo? Pode ser que alguém que agora entenda que está livre dos rudimentos da lei, possa ter a sua liberdade vivida de modo extravagante. Ou ir para o outro polo da coisa. Aí qual é o outro polo da coisa? É você pegar o seu corpo e satisfazer toda a concupiscência que ele tem, a fim de que você possa declarar que o que vale é o coração ou a alma e não o nosso corpo. Aí ele vai tratar sobre essa questão de andar na carne, andar no espírito, e ele fala das obras da carne. E quando ele fala das obras da carne, ele diz que todo aquele que pratica essas obras não tem parte no reino de Deus, ou seja, não é salvo, estará sendo condenado à morte eterna, ao inferno. Ele fala sobre isso. E ele fala mais, ele fala que os que são de Cristo crucificaram a carne com seus feitos, e agora procuram andar de modo a agradar a Deus. E isso, irmãos, também Paulo testifica lá no capítulo 2, quando ele diz que após ele ter conhecido Cristo, ele não vive mais para si mesmo, ele vive para Cristo, e ele diz, Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí então, após ele falar isso no capítulo 5, no capítulo 6 ele vai fazendo sua conclusão para fazer o desfecho de que nós devemos realmente andar no Espírito e não na carne. Aí então entramos nessa sessão, e nessa sessão ele vai falar um pouco também sobre até uma perseguição que estava havendo acerca de contribuir para a manutenção do, eu vou chamar pastor, tá bom? Para que vocês entendam, mas na época era do apóstolo, ou do presbítero, ou do ancião que estava ensinando ou doutrinando a igreja. Por quê? Porque o texto vai falar, no verso número 6, do capítulo 6, que aquele que está sendo instruído na palavra, faça praticante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. O que significa? Significa assim, se um pastor, um presbítero e um ancião, ele se dedica a examinar, a estudar, para que ele venha a ensinar o povo de Deus, é mister que o povo de Deus sustente esse pastor, porque ele está ocupado nesta obra de edificação em prol de sua vida e de sua alma. E por isso ele diz, então, faça este pastor, este líder ancião, participante de todas as coisas necessárias à vida. E ainda existem pessoas aí, tá bom, que não concordam que o pastor, ele possa ser abençoado com as ofertas dentro da igreja. Existe gente na internet até pregando contra isso também. Mas veja o que Paulo está dizendo. E obviamente ele foi atacado com isso também. Por quê? Porque no momento em que ele estava fazendo a sua viagem missionária, ele chegava nas igrejas e ele precisava sobreviver. Ele tinha um ofício de tenda, não queria ser pesado a ninguém. Mas é óbvio que ele necessitava de algo. É tão óbvio que na carta aos 2 Coríntios, quando ele relata o que ele passou, ele diz que passou muitos períodos de fome. De fome. E aqui os judaizantes estavam dizendo, não dê oferta a ele, não auxilie ele. E ele também pedia aos irmãos da igreja que quando acolhesse um missionário enviado por ele, encaminhassem eles. Esta palavra encaminhar significa dê dinheiro, sustente ele, alimente e mande ele ir para outro lugar. Era isso que acontecia. Mas os judaizantes queriam cortar isso também, tá bom? Queriam que as ofertas viessem somente para ele. Então Paulo fala sobre estas coisas. Daí então, nós entramos, propriamente dito, nos versos que nós lemos. Que é assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele faz uso, tá bom, da lei, da colheita segundo a semeadura, que está em toda a Escritura. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Isso faz parte da palavra de Deus e é um justo juízo do Senhor para todo ser humano. Não é só para o crente não, é para todo ser humano. Aquilo que o homem plantar, ele colherá, ele ceifará. Tá bom? E aí ele diz, por quê? O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Agora, o que tudo isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco? Nós não vivemos no tempo dos judeus, nem tínhamos contatos com eles, nem éramos tão afeiçoados à lei. Eu acredito até que a maioria daqui não conhece os mandamentos que Deus escreveu para os judeus no Velho Testamento, nem as alianças que Deus tem com o povo de Israel. Não, a gente não tem. Acredito que a maioria daqui foi alcançado pela pregação da fé em um determinado lugar, ou aqui mesmo, em cultos nos lares, em reuniões de oração, em grupos pequenos, alguma coisa dessa natureza. Nós estávamos lá, como eu fui alcançado assim, na casa de uma irmã, quando a irmã estava lá pregando a palavra do Senhor, eu estava ouvindo, e essa palavra penetrou no meu coração, e aí então eu fiz a confissão por Jesus Cristo, e passei a viver por Ele. Então, foi pregado a mim isso, não foi pregado questão de lei, nem como é que eu devia oferecer sacrifício, ou algo desta forma, ou que eu devia circuncidar o meu prepúcio para fazer parte do povo de Deus. Não foi, não. E todos nós que, porventura, passamos por essa experiência, também encontramos a graça que está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos nós. E aí, quando a gente encontrou isso, houve aquele despertamento em nosso coração por Jesus, o amor por Cristo, tá bom? E aí é mencionado por todos, é conhecido por todos como o primeiro amor. Já ouviram falar nisso, já? Vocês já passaram por essa fase. Quem deve estar passando por isso agora é quem recebeu Jesus recentemente, mas os demais todos já passaram por isso. Você foi envolvido pela graça desse Evangelho, Deus se apresentou a você, Ele mostrou o seu amor por sua vida, revelando a graça que é ter entregue o Filho dele para perdoar os seus pecados e fazer de você um filho dele, ser amado por Deus. E não somente isso, eu me lembro que nesta fase, ou nesta primeira fase de vida, irmãos, a gente não sabia nem orar direito, mas a gente cria, com uma fé tremenda, porque Deus se agradava disso, a ponto de quando a gente dobrasse os joelhos, e quando a gente começasse a orar, a nossa pequena e breve oração, meus irmãos, era respondida. E aí a gente se alegrava em Deus, e se regozijava no Senhor, e disse, é verdade, eu estava todo errado, perdido, eu estava na escuridão, mas agora a luz adentrou sobre o meu coração e minha vida, e agora eu posso ter comunhão com Deus, e experimentar esse Deus, e mais, ser amado por Ele, e mais, irmãos, Ele é tão maravilhoso, que para que a gente possa firmar os nossos pés nesta verdade mesmo do Evangelho, Ele ainda usa pessoas, Ele levanta alguém, está você numa situação, Ele revela a outra pessoa, e a outra pessoa vem dizer a você, e você se regozija, e o que isso acontece? Acontece uma explosão de alegria em nosso coração, o meu Deus me ouviu e usou alguém que nem sabia o que eu estava passando para falar comigo. Isso é tremendo, irmãos. Isso é grandioso demais, tá bom? É maravilhoso demais, é fenomenal, esta é a palavra, tá bom? É fenomenal isso, e a gente, irmãos, não pode esquecer destas coisas, não podemos esquecer dessas coisas, mas assim como existem e existiram falsos mestres que entraram nessas igrejas e começaram a distorcer o Evangelho, porque é isso que o maligno quer, tá bom? É distorcer este Evangelho e afastar a gente dessa graça e de fazer a vontade do Pai. Ele sorrateiramente vai colocando pessoas para minar isso. E hoje não é diferente. Hoje também nós temos muitos falsos mestres espalhados por todo o mundo, nas igrejas do Senhor Jesus Cristo, contaminando o povo com um falso evangelho, desviando o povo da verdadeira fé. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso.
Porque qual é o intuito do Senhor em ter alcançado você? Qual é o intuito de Deus ter salvado a sua vida? Nós, folheando a Escritura, nós vamos entender que Ele nos salvou para nos conformar ou nos fazer igual a Jesus Cristo, para que Ele seja o primeiro dentre muitos. Ele nos salvou para isso. Folheando novamente a Escritura, a carta aos Efésios, nós vamos entender que Ele nos salvou para o louvor da glória, da graça dEle, para que Ele seja glorificado. Olhando os evangelhos, nós vamos perceber Jesus dizendo que Ele nos salva e nos dá uma responsabilidade. A responsabilidade de nós sermos sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. E Ele diz que os outros têm que ver as nossas boas obras e glorificar a Deus no céu. Quando a gente vai passeando no Evangelho de Mateus, lá no final, aí nós temos uma comissão dada a nós. O que é que Jesus diz depois que Ele ressuscita? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Ele nos chamou para esta obra, para fazer isto, né? Ele nos chamou também para que nós pudéssemos viver em comunhão, estimulando uns aos outros, para crescermos cada vez mais na fé, e amarmos uns aos outros, porque esse é o mandamento que Ele nos deu, e permanecer firme, aguardando o tempo do nosso resgate, ou da volta dEle, ou da nossa partida. Então, enquanto estamos no mundo, nós agora somos a luz do mundo, e nós precisamos andar desta maneira. Só que existe uma gama de falso mestre, que está espalhando um outro evangelho, e esse outro evangelho está desviando os crentes daquilo que realmente Deus deseja que seja vivido por eles, do andar no Espírito, para não satisfazer a carne. Só que esse outro evangelho, o que é que ele faz? Ele estimula você a conquistar coisas para benefício próprio. É isso que está acontecendo por aí afora. Quando você abre o Instagram, tem alguém falando sobre isso. Você pode, você vai vencer. Conquiste algo dessa natureza. Você vai para outras igrejas e só vê pregando sobre prosperidade. Deus não chamou você para ser pobre nem mendigo, chamou para você para ser rico ou alguma coisa assim. Então, esse falso evangelho, ele está desviando a gente. Não somente isso, todo mundo concorre contra nós. E todo mundo é uma propaganda e um incentivo pesado, sendo lançado diante dos nossos olhos, todos os dias. Basta você olhar a TV, olhar a internet, em qualquer equipamento que você tenha, seja o seu computador, seja o seu celular, seja até no trabalho onde você está, caminhando na rua, onde você for, até num banco, você vê uma TV ou no estabelecimento, você contempla, e tudo isso é um bombardeio para nós. Aí o que é que nós temos aprendido então com isso, ou temos sido ensinado ou doutrinado nesse falso evangelho? É que você pode lograr êxito em sua vida, pode conquistar coisas para seu deleite. E aí você vai estar provando que Deus é realmente o abençoador da sua vida. Aí o que é que a gente faz? O que é que alguns pais fazem e o que é que alguns filhos fazem? O que é que alguns crentes fazem? Eles percebem que isso é real e é real. Então eles investem pesadamente para lograr êxito, para conseguir um emprego melhor, para ter uma formação melhor, para ganhar melhor. E diligentemente colocam todo o esforço e todo o conhecimento para que isso aconteça. E para quê? Para desfrutar das coisas terrenas, para esbanjar nos seus deleites, para propagar isso aí adiante e agradecer a Deus porque isso está acontecendo. Na conferência de jovens, uma peça que foi dramatizada aqui, falou muito bem ao nosso coração.
Estava o Senhor aqui no seu trono, alto e sublime, e os demais irmãos estavam vindo. Era o dia do Senhor receber e julgar todos. E aí o Senhor perguntou: Carol, mostra-me as tuas obras. Cadê as obras de Carol? Mateus Barbosa, Mateus, mostra-me as tuas obras. Não, Senhor, eu sou streaming. Senhor, eu sou streaming. Eu faço vídeos e postos. Eu sou streaming, Senhor. Mostra-me as tuas obras. E cada um foi colocando isso diante do Senhor. Cada um foi colocando diante do Senhor. E nós aqui, irmãos, será que nós também não fomos contaminados com isso? Será que nós não estamos semeando na própria carne? Porque esse é o sentido de semear na carne. É usar isso para benefício nosso mesmo, para encher o nosso ego, para satisfazer a nós. Para desfrutarmos os deleites da vida e etc e tal. Aí o que acontece conosco? E como é que a gente pode analisar isso? Pense bem nisso, irmãos. A gente pode olhar por tudo que é apresentado diante de nós na nossa vida. Então o que é que a gente faz? Tá bom? Pronto, se alguém tem rede social, se alguém tem Instagram, Facebook, algo dessa natureza, o que é que ele vai fazer? Ele vai postar lá. Ele vai postar essas coisas. Então, se ele faz uma viagem, ele posta. Ele posta, e ele posta, e ele posta. Você não vê nenhum evangelismo nessas postagens. Você só vê isso. Só vê isso. Não há uma mensagem que exalte a Cristo. Só vê isso. Não há algo que chame a atenção para salvar alguém ou edificar uma pessoa. Você só vê isso. Isso é prova de que nós estamos semeando na carne. De que a minha vida cristã é só para benefício da minha carne. E sabe o que é que acontece com a nossa consciência? Ela é hipnotizada, a ponto de você achar que realmente é um crente genuíno no Senhor. No entanto, o que você está fazendo é só em prol de si mesmo. Isso é profundo egoísmo, individualismo. Isso não é viver Cristo. Isso é você atrair Deus para que Ele beneficie os desejos do seu coração, as concupiscências da sua carne. E isso acontece de maneira sorrateira, como aconteceu na igreja. E que ninguém refletiu ou pensou sobre isso. Mas esta noite, Deus está falando para você que Ele não está se agradando disso. E quer uma mudança de vida. Ele quer um comprometimento com o reino. Ele quer realmente uma renúncia de vida. Ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo quanto tem. Não pode. Então não nos enganemos, irmãos, para que a gente não possa, tá bom? Sofrer aquilo que Deus irá fazer a gente perecer. E aí vem essa ideia, irmãos, aqui onde Deus diz assim, olha só o que Ele diz, não vos enganeis. Então, não deixem vocês serem enganados por tudo à vossa volta, por aquilo que está sendo colocado diante dos olhos de vocês. Não façam isso, vocês já receberam a luz. Não vos enganeis, não se deixem enganar. Não ponham desculpas diante de Deus para servi-lo ou entregar a sua vida a Ele. Por quê? Porque você tem que estudar, porque você tem que lograr isso, porque você tem que se profissionalizar, porque você tem que ganhar muito dinheiro, porque você quer o bem-estar para você, porque você quer trocar de carro. Isso nada adianta diante de Deus. Isso tudo é coisa terrena. Isso não quer dizer que Deus não conceda isso a nós.
Olha, irmãos, há uma passagem grandiosa para nós, em que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas Ele acrescenta. E se Ele quiser dar a você casa, carro, vários carros, Ele dá. Ele vai fazer você lograr êxito, sem você estar fincado nisso e apenas nisso, mas servindo a Ele. E Ele encaminha você, e Ele abençoa você. Porque Ele abençoou Abraão, Jacó e todos os outros, com riquezas, com grandes possessões. Ele pode fazer isso conosco também. Agora, se o seu alvo é esse, você está semeando na carne. Aí olha só o que Deus diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ou seja, vocês, eu, qualquer um aqui, não venha pensar que Deus está se agradando do modo de vida que nós estamos vivendo. E achar que Ele vai continuar nos abençoando nisso, não. Porque Deus, Ele vê muito mais do que nós. E Ele sabe o real sentido de motivação que está no seu coração. Não adianta. Aí quando Ele fala sobre isso, um monte de coisa veio à minha mente. Tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento. Ele ordenou a forma de culto e a forma de servir a Ele. Tudo Ele fez. Aí o povo vinha fazer de qualquer jeito, achando que estava agradando a Deus. Trazia um sacrifício maculado, ou oferecia sem realmente adorar de coração, apenas de lábios. E aí Deus sonda o coração. E Deus até repudia isso. Porque isso tudo é dEle. Todas as coisas são dEle. Então, acha que Ele seria igual a nós para aceitar um sacrifício e ficar alegre por causa disso? Ele nem precisa daquilo. Ele quer ver realmente a real intenção do seu coração. E Ele quer ver se você realmente é um verdadeiro adorador. Então, imagina isso acontecendo nos tempos atuais. Hoje nós não oferecemos mais carneiro. Porque o sacrifício agora não é mais um carneiro. É você. É que você se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o verdadeiro culto de cada um de nós. Agora imagina a gente demonstrando esse interesse. E olha se é realmente interessante. Se no momento que é para me cultuar ao Senhor, eu venho de bom grado me oferecer a Deus. Ou se a minha vida é um oferecimento a Deus. Ou se eu apenas venho para cá, passo esse momento aqui, depois eu volto para casa e aí eu faço o que bem entender e percorro o que bem quero para conquistar as coisas que alegram o meu coração. E às vezes até eu troco um momento como esse, de estar na presença de Deus com meus irmãos, por um prazer terreno e carnal. O que você acha que Deus sente em relação a isso? Ele não se deixa escarnecer. Ele contempla cada um de nós. E mais, irmãos, nós precisamos entender que recebemos do Senhor um ministério privado e um público. O ministério privado é você e Deus. É aquilo que Ele quer fazer com você, no particular, só você e Ele. Ele quer fazer na sua vida e usar a sua vida para a glória dEle. É o seu privado. E o público é no relacionamento com a igreja, no corpo de Cristo. Ele tem um ministério para cada um de nós. Ele dispôs cada um no corpo como lhe aprouve e concedeu a cada um dom para que o corpo todo funcionasse. Aí a gente está aqui. Nós precisamos expandir o reino. É minha intenção, e eu tenho orado muito para isso. Eu tenho sido assim, sabe, inquietado para isso, e eu sei que a gente pode. Mas quando nós chamamos e convidamos alguém para realizar uma obra, não posso, não tenho tempo, estou ocupado, não dá para mim. Como aconteceu com o Ministério dos Homens, que numa quinta-feira precisou ir pregar, fazer o louvor, dirigir o culto, a oração, lá na Sérvia Arruda, numa quinta-feira, à noite, não tinha ninguém disponível. Isto é
absurdo. Isto é absurdo da igreja de Deus. É absurdo. E é óbvio que eu entendo que alguns de nós precisam de uma preparação. E para isso nos esforçamos. Nós temos estudos bíblicos, nós temos os agrupes que fazem com que muitos irmãos sejam edificados e conheçam a palavra do Senhor para poder realizar alguma coisa em prol do reino de Deus e ter desejo de fazer isso. Nós temos curso de violão, tivemos curso de teclado para poder também os irmãos aprenderem a servir nesta área também, tá bom? Nós temos um curso de teologia básico que faz com que vocês venham crescer no conhecimento da doutrina cristã, a fim de que você possa também ser usado por Deus, conforme Deus quer, onde Ele quer, do jeito que quer. Mas não encontramos crentes com disposição para viver no Espírito, porque só estão preocupados consigo mesmo, com o seu futuro aqui na terra e com os deleites terrenos. Aí olha só, irmãos, o próprio Deus diz que aquilo que nós semeamos, nós também colheremos. E aí ele fala do semear na carne que colhe corrupção. Essa palavra corrupção, tá bom? É uma palavra que vai falar sobre destruição. Daí, às vezes, nós indagamos certas coisas que podem acontecer conosco ou com a nossa família. Coisas desastrosas podem acontecer. E por quê? Porque Deus está chamando a nossa atenção. Você só está semeando na carne. Você só está pensando nos seus desejos e nos seus deleites. Você não está pensando no meu reino, em glorificar o meu nome com sua vida. Você só está pensando em lograr êxito e deleitar-se com os prazeres desta vida. Então, isso que você está semeando, eu vou lhe dar o que isso vai trazer de colheita. Aí vem um desastre. Aí a gente sobe, de repente leva um baque. Quando não leva um baque, pode até desfrutar, mas depois vai vir uma enfermidade que tira toda a alegria que esta coisa proporcionou para você. Porque nós não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. E devemos satisfazer o desejo do coração de Deus. Isso pode estar acontecendo conosco, tá bom? Pode estar acontecendo com você. E você vai precisar realmente examinar a si mesmo para detectar se você está apenas semeando na carne e propagando os seus deleites que não trazem benefício nenhum para a vida de alguém, principalmente em termos espirituais. Mas o texto também diz que aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aí essa vida eterna, tanto é a vida para frente, na glória, junto com Deus, no novo céu e na nova terra, como também nos tempos de hoje, aqui e agora, nesse exato momento, é desfrutar da presença de Deus conosco. É ouvi-lo, é desfrutar do verdadeiro alimento que satisfaz a nossa alma. É ter paz. E ter o suprimento de todas as coisas necessárias à vida garantido. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Isso é lindo, irmãos. Isso é grandioso, irmãos. E nós precisamos então andar no Espírito para não satisfazer a concupiscência da carne. E não ficarmos olhando para as coisas terrenas e se deleitando nelas, mas buscando servir ao Senhor com todo o seu ser, com todas as suas forças, com toda a sua alma. Porque esse é o desejo do Senhor. E assim como Paulo exortou aos Gálatas naquela época esse desvio, hoje eu vos estou exortando a todos nós que aqui estamos a não nos desviarmos do verdadeiro Evangelho, examinarmos a nós mesmos
nos arrependermos das nossas obras mortas, precisamos remir o tempo e não andar mais na concupiscência da carne, mas no Espírito, agradando ao nosso Deus, que nos chamou para sermos participantes do seu reino, e tratar isso como a primazia da nossa vida, procurando saber qual é a vontade do Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que nós devemos ser e viver, andar no Espírito e não na carne. Tá bom? E ele diz, tá bom, que nós não podemos parar de fazer isso. Nós devemos estar em uma constante nisso. O tempo todo. Porque é a nossa vida. É a vida cristã. E você é um cristão. Amém? Você é um cristão. E por ser um cristão, você tem que andar desta maneira. E eu vos trago este alerta esta noite, porque eu não quero que você experimente o justo juízo de Deus sobre sua vida, mas que você volte para Ele e comece a conversar com Ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Aí você pode pensar, porque sua vida às vezes é tão frustrante, porque é tão triste. Eu não queria nem estar na igreja hoje, ou dessa natureza. Senhor, por que tanto abalo no meu viver? Por que eu não sou feliz, Senhor? Aí, eu não tenho uma resposta formada para tudo isso, mas eu sei de uma coisa. Jesus Cristo disse, e quem cresce nele, rios de água viva fluiriam do seu interior. Ele também disse, ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem dele se alimenta, por ele viverá. E ele também disse, e é a luz do mundo, e quem segue ele não anda nas trevas. E ele também disse, quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Ele é suficiente para alegrar nosso coração. E se você realmente viver para Ele, você desfrutará de plenitude, de alegria e satisfação. Esta é a realidade para nós. E esta é a palavra que eu vos trago esta noite. E eu rogo a Deus que o Senhor aplique ela no vosso coração, para que vocês sejam despertados a viver para Ele. Você não viveu para fazer propaganda do seu cabelo, nem da sua roupa, nem do seu corpo. Você viveu para proclamar as virtudes daquele que Ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não viveu para mostrar o quanto você é inteligente e você logra êxito nas coisas. Você viveu para que Ele seja glorificado em sua vida. Foi para isso. Vamos pedir perdão ao Senhor e vamos dispor a nossa alma para servi-lo de todo o coração. Vamos ficar de pé um minuto. Ó Deus, eu bendigo e exalto o teu santo nome, Senhor.
pela tua bondade que demonstra para conosco, Senhor, trazendo uma palavra, Pai, para transformar nosso coração e a nossa vida. É prova de que o Senhor verdadeiramente é um Deus que ama e é misericordioso, e que é longânimo, Senhor, pois estás a nos exortar antes que o juízo venha, antes, ó Deus, que algo mais drástico venha acontecer conosco, para que não andemos mais, ó Deus, na concupiscência da carne, mas no Espírito, com o propósito, ó Deus, de satisfazer a Ti, que nos chamaste, Senhor, à eterna glória, entregando o Teu único Filho para salvar a nossa alma da morte, e nos deste, ó Deus, a vida, a verdadeira vida de Deus. Ó Pai, e eu Te peço perdão por nós, eu me incluo junto com meus irmãos, meu Senhor, se temos falhado contigo, ó Deus, nos perdoe e nos ajude, meu Senhor, convença o nosso coração e nos ajuda pelo Teu Espírito a mortificar as obras da carne que há em nós, a lançar fora de nós os desejos mundanos e todo o propósito de autoexaltação, Senhor, nesta vida. Meu Senhor, nós não fomos resgatados por Cristo para isso, mas para ser sal da terra, luz do mundo, para sermos conforme Jesus Cristo, Teu Filho amado, para estarmos proclamando, Senhor, a Ti, Senhor, para louvor e glória do Teu santo e excelso nome. E nesta noite eu peço a Ti, Deus, convence cada alma presente neste lugar, converte os nossos corações, gere genuíno arrependimento, Senhor, em nossa alma, e nos faça, Deus, procurar agradar a Ti em tudo, e estarmos, Deus, prostrados aos Teus pés, orando ao Senhor, pedindo a Tua direção de como viver para agradar ao Senhor. Esta é a minha oração, Senhor, em prol desta igreja e de todos nós que aqui estamos, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos mais generosos, a sermos contribuintes, a sermos operosos praticantes, a sermos, ó Deus, aqueles que entregam a própria vida para o louvor, glória e honra do Teu santo e grande nome. Ó meu Senhor, que o Senhor abençoe este lugar e não deixe, ó Pai, que um falso evangelho penetre nesta casa, mas que o Senhor nos conserve na Tua verdade. Ó meu Senhor, esta é a minha oração, e que o Senhor abençoe, Deus, cada vez mais este lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podem sentar, louvado seja Deus.